Olá, pessoal! Quero falar rapidamente aqui sobre um assunto que muitas vezes as pessoas nos perguntam. Será que Deus me perdoou de verdade? Meus pecados eram tão grandes? Será que eu não pequei contra o Espírito Santo? Será que eu mereço o perdão? Então, a palavra de Deus é bem clara sobre esses assuntos, né? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Jesus se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Então, ele já pagou o preço do nosso pecado. Por isso, ele pode nos perdoar. E lá em 1 João 9, é um versículo bem conhecido ainda pelas pessoas, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E fala toda. Mas aí a pessoa diz assim, mas como que diz que se eu pecar contra o Espírito Santo eu não sou perdoado? Então analise, vamos ler a passagem que fala isso. Lá em Lucas capítulo 12, né? Verso 10, diz assim: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Vamos ver a situação que estava ali, nesse capítulo 12 de Lucas. Os sacerdotes, os doutores da lei, eles viam os milagres, eles viam as ressurreições, eles viam os milagres feitos por Jesus e mesmo assim o perseguiam. E no fundo eles sabiam que eles estavam errados, mas eles blasfemaram. Então quando Jesus expulsava demônios, eles diziam: você está expulsando em nome de demônios e não em nome do Espírito, em nome de Deus ou pelo Espírito Santo. Então nesse momento eles pecaram contra o Espírito Santo. É algo grave, porque veja só, por isso que é muito importante a gente, quando vai ver algum acontecimento, um milagre, um pastor, um obreiro, alguém que está pregando o evangelho, a gente julgar, é bem perigoso, para que a gente não venha cometer graves erros. Mas qual é a característica de quem peca contra o Espírito Santo? Característica número 1, não pede perdão, não se arrepende, não sente peso na consciência. Então, característica muito importante da pessoa que peca com o Espírito Santo, ela não tem arrependimento, não tem peso na consciência, não se arrepende, não pede perdão. Você não vai ver esses fariseus ali que julgaram Jesus, dizendo que ele expulsava em nome de demônios, você não vai ver eles com o joelho dobrado pedindo perdão a Jesus. Né? Então, a partir do momento que você se arrepende, pede perdão, você será perdoado sim. Por isso que em 1 João 9 diz que Deus nos purifica de toda injustiça quando confessamos, né? Então, fique tranquilo, se você se arrepende, se ficou com peso na consciência, pediu perdão, Jesus te perdoa, te lava, te purifica, certo? E te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Outra situação, 1 João 5,16, então o apóstolo João escreve isso aqui, ó: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Que situação estranha. Pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Vamos tentar imaginar a situação. Você já aceitou Jesus, você já entregou sua vida a Cristo, você vai na igreja, você busca Deus, você faz tudo na igreja que tem que ser, dá seu dízimo, canta. Mas de repente você cometeu um erro lá, sem querer. Porque a Bíblia diz que a nossa carne luta contra o espírito contra a carne, diariamente. Por isso que você tem que orar todo dia. Então, se você vacilou e você errou, foi uma coisa sem querer. Imediatamente você fica peso na consciência: Senhor, me perdoa, eu pequei, Senhor, me lava, me santifica. Pronto, você é imediatamente perdoado, né? Agora, o que é esse pecado para a morte? Tenta imaginar a situação. A pessoa conhece a palavra, esteve até dentro da igreja, mas ela diz: eu não quero saber disso, eu não quero saber de servir esse Deus. Você vai correr atrás? Não. Jesus corria atrás? Não, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se a pessoa negou Jesus, não quer Jesus, vai embora, tchau, então é com ela. Diferente a situação, por exemplo, um adolescente lá, seus 17 anos, enveredou para o lado das drogas, já esteve na igreja, foi apresentado a Deus, se batizou, mas ele vai, aí já é uma questão de fraqueza, já é uma questão de imaturidade. Ele pode até fazer: eu não quero ir na igreja, mas ele precisa ser resgatado. Então, outra situação. Então, nós não podemos confundir isso aí. A pessoa, coração endurecido, ela teve conhecimento da verdade, já não é mais
bebê na fé e ela simplesmente não quer saber de Deus, então você não vai correr atrás. Você vai perder seu tempo e você não vai gastar suas orações com ela. É isso que está querendo dizer aqui em 1 João 5,16, né? Então veja aqui nesse versículo aqui de Gálatas 3:13 aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, né? Então veja que maravilhoso que é. Através de Cristo nós somos lavados, redimidos e recebemos uma nova vida. Se o pecado era muito grande, o pecado é grande sempre, né? Você cometeu graves falhas. Hoje em dia as pessoas estão cometendo muitos erros, vamos dizer assim, indo por caminhos que não devem, principalmente na área sexual. As pessoas estão cometendo muitos erros nessa área, né? E depois a pessoa fica com tanto peso na consciência, porque a Bíblia diz que o pecado todos são fora do corpo. O pecado que é no seu corpo, que é contra até você mesmo, é o pecado sexual. E a pessoa fica se sentindo um nojo, tem nojo de si mesmo, né? Mas lembre-se que Jesus perdoa sim. Ele lava, ele purifica, ele dá nova vida e ele tem condições de transformar a sua vida. Amém? Basta fazer o que a Bíblia diz. Se arrepende. 1 João 9, confessa, e Jesus purifica e Jesus perdoa. Amém? É isso aí, pessoal.